Paz do Senhor Jesus, com grande satisfação na alma, nós estamos de volta para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021. Hoje nós vamos dar a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. A Escola Bíblica Dominical é a sua melhor escolha. Eu agradeço a Deus por sua presença, por você estar aqui junto comigo estudando a Palavra de Deus. Porém, as aulas online não substituem as aulas presenciais. Se você puder, vá à igreja e leve os seus familiares a estudar a Palavra de Deus juntamente com os irmãos na igreja. Aquele que está me ouvindo, recebendo esta mensagem, compartilhe ela com outros, divulgue esta mensagem, vamos aprender juntos a Palavra de Deus. A lição de número 3, como já dissemos, é o batismo no Espírito Santo. O textual está em Atos 1, verso 5 e diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. João realizou o batismo do arrependimento e ele disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos falar sobre isso. Olha uma coisa já interessante que você pode observar aí. Aqui está escrito batismo no Espírito Santo, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso é apenas uma questão de escrita, não tem nada de muito detalhe nisso. Nós vamos comentar durante a lição, mas você já preste atenção nisso. Nós estamos estudando o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, onde o batizador é Jesus Cristo. Vamos falar mais detalhado sobre isso. A verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Quando nós recebemos a conversão, nós somos batizados em água. E quem batiza em água é a igreja. E quem batiza, nos insere em Cristo ou na conversão é o Espírito Santo. Vamos falar sobre isso também no decorrer da lição. Olha que importante matéria nós vamos estudar hoje. É diferente da nossa conversão e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras e nós vamos trazer algumas porções das Escrituras para os irmãos acompanharem e tirarem as suas dúvidas quanto a esse assunto tão importante. A leitura bíblica em classe ela está em Atos capítulo 2, do 1 ao 13. Eu vou ler aqui rapidamente, mas nosso tempo é muito escasso, eu tenho muita coisa a apresentar para os irmãos. Vou ler muito rápido. Os irmãos me perdoem, mas a leitura é Atos 2, verso 1 a 13. Tá? Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos convertidos ao judaísmo, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia! Falar das grandezas de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. E o que eles falavam nessas outras línguas? Eles falavam das grandezas de Deus. E aqueles homens com outro idioma entendiam o que estava sendo dito. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: estão todos cheios de mosto. Ou estão bêbados,
Vamos lá. O propósito da lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo ou uma verdade revelada nas Escrituras. Veja que o propósito é o batismo no Espírito Santo, mas eu vou falar em relação ao batismo do Espírito Santo e vou falar também do batismo em águas. Então eu vou falar 3 situações de batismo. Eu não estou falando de 3 batismos, mas os irmãos vão entender. Vamos, não me julgue ainda, vamos passar a lição e você poderá compreendê-la perfeitamente. O batismo no Espírito Santo, então, é o tema da nossa lição e é esse título que eu vou deixar. O que quer isso dizer? Bem, eles disseram isso aí, eles estão todos cheios de mosto, eles estão embriagados. Olha, eu vou dizer para você que não é embriaguez. Isso eu posso lhe garantir, não é embriaguez. Se você quiser fazer uma parábola, você pode até dizer que é embriagados do Espírito, porque é cheio e derramando. Aleluia! É muito poder de Deus. É a unção de Deus completamente. É a plenitude do Espírito sobre a sua vida. É isso que quer dizer. Olha o que está em Atos capítulo 2, verso 15 ao 18, a resposta de Pedro. Deixa Pedro falar por nós, né? Ele disse, olha, esses homens não estão embriagados. Essa é a resposta, eles não estão embriagados. De mosto não, de vinho não, de coisas alcoólicas não. Não é como vós penseis, né? Sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, o Espírito Santo enchendo aquelas vidas, irmãos. 9 horas da manhã, tinha gente no poder de Deus. Aleluia! Eu não sei que hora você está ouvindo esta mensagem, mas não tem hora para o agir e o poder de Deus na sua vida. É muito maravilhoso a unção de Deus nas nossas vidas. Ele disse, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, é profecia, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, é promessa de Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ele diz, é isso aí, é o que ia acontecer nos últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias desde que houve aquele acontecimento no dia de Pentecostes. Aleluia. 50 dias após a ressurreição de Cristo. Estamos aí, Cristo a nossa Páscoa, 50 dias de Pentecostes, na festa das semanas. A manifestação do Pentecostes, naquele dia, do dia do Pentecostes, foi chamada então a descida do Espírito Santo, o poder pentecostal. Esse poder pentecostal, essa mensagem eu quero deixar para você. A profecia, a promessa de Deus de encher do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. De derramar o Espírito Santo para nos dar poder, para que filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas, todos unidos. Não é choque de geração, é união das gerações. É pessoas unidas no mesmo propósito. A evangelização, a salvação de alma. É o projeto de Deus, desde aqueles dias. Impactar esse mundo com o poder pentecostal. Salvar vidas e recolhê-las para o celeiro do Senhor. Vidas que são chamadas à conversão através da ação do Espírito Santo de Deus. Com poder. Ficar em Jerusalém. Espera um pouquinho. Na hora que descer aquele poder sobre vocês, vocês serão testemunhas. E assim aconteceu e continua até hoje, porque são os últimos dias. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O que quer isso dizer? Lucas capítulo 24, verso 49, está aí a promessa, e Atos 1:4, a promessa do Pai. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, disse Jesus, em Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Atos 1:4, e estando com eles, determinou-lhes, é o próprio Jesus, que não se ausentasse de Jerusalém, é essa palavra aqui que tem em Lucas, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Vocês ouviram? Lá em João 14, verso 26, quando ele disse, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, eu vou para o Pai, e
e ele enviará o Consolador, porque se eu não for, ele não virá, mas ele virá no meu nome. Fique esperando, aquele Consolador vai descer, e desceu no Pentecostes, no dia do Pentecostes, encheu aquelas vidas, 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O que é isso dizer? Olha aqui, irmãos, Lucas 49, vou repetir de novo. O que é isso dizer? Ele quer dizer que é para ser revestido de poder. Ele quer dizer, Atos 2,38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse batismo aqui é o batismo em águas para perdão. Olha, recebereis o dom do Espírito Santo. O que quer isso dizer? Quer dizer que ele é revestimento de poder, quer dizer que é dom do Espírito Santo. É dádiva do Espírito Santo para nós. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia, derramou lá sobre eles, derramou aqui sobre a minha vida. Aleluia, eu também já recebi esse dom. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, olha a promessa, recebereis a virtude, é a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Alcançou Itajubá, gente. Alcançou aqui a minha cidade, Itajubá. Alcançou meus parentes lá em Mato Grosso do Sul, Jardim, Campo Grande. Alcançou meus parentes, alcançou sim. Alcançou meu filho lá em Aragarça, Goiás. Olha quantas bênçãos de Deus para nossas vidas. Aleluia. Alcançou e está alcançando vidas para o Senhor. O que quer isso dizer então? Marcos capítulo 16, olha o que o Senhor disse depois da ressurreição. Ele disse, quem crer, preste atenção nisso, eu até grifei aqui, crer é um ato de fé, vem da onde? A fé vem do ouvir da palavra. Primeiro você crê, ouve a palavra, você crê. Quem crê, ele é salvo. Quem crê, olha lá, quem não crê será condenado, mas quem crê é salvo. O que crê, ele vai buscar o batismo, que é uma ordenança de Deus para ser batizado. Seja batizado em águas, seja para que cumpra a justiça de Deus como Cristo foi batizado, para o testemunho público daquela confissão de fé que você tem. O único batismo é o batismo em água. É o batismo em que você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você crê? Então confesse isso através do batismo. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Porque alguns não vai dar tempo de ser batizado. O ladrão que estava na cruz não deu tempo, mas ele creu em Jesus. Ele disse, o Senhor disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisou ser batizado em águas, mas já tinha sido selado com o selo do Espírito Santo, também chamado de batismo da conversão. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha aí, ainda é uma forma de demonstração de que você é um crente, que você crê realmente no Senhor. Em meu nome expulsarão os demônios. Demônios vêm, você expulsa em nome de Jesus, repreende eles. Falarão novas línguas, aleluia. É um testemunho, veja, ninguém está aí expulsando todo tipo de demônio. Tem pessoas que não vai falar novas línguas, porque ainda não recebeu, outro porque não se deparou com o demônio, que se tiver, vão expulsar, né? Se receber o dom, vai falar novas línguas. É um testemunho. É uma expressão externa daquilo que está dentro, daquilo que você recebeu. Em crer e foi batizado não é, falar língua não é garantia de salvação. É apenas uma expressão externa. Por que não é garantia? Porque tem os falsos. Os que são salvos falam línguas estranhas? Sim. Os que são salvos podem não falar língua estranha? Também pode não falar. Não é questão de salvação. Mas existem pessoas que estão falando línguas, mas não têm uma vida digna diante de Deus, vivem em pecado. Essa língua não deve ser uma língua espiritual dada pelo Espírito Santo de Deus. Com certeza não, porque o projeto de Deus para a salvação é crer, arrepender, ser perdoado. E não
simplesmente a língua. A língua é uma expressão externa. Não confunda isso. Olha aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos. Olha aí. Dom de línguas. Não profetizamos no teu nome. Não fizeram nem no meu, fiz no teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio. Olha lá, expulsar demônio também não é garantia de salvação. É que no nome dele, quem crê no nome dele, é sinal para quem crê. Quem crê no nome dele é possível expulsar demônio e é possível falar novas línguas. Quem crê. Mas vai ter gente que vai chegar e dizer assim, e nós não profetizamos e não expulsamos demônio no teu nome? Fez isso mesmo. Em teu nome não fizemos maravilha? Fez. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Expulsar demônio e falar novas línguas e falar em outras línguas não é garantia de salvação. Meu irmão, salvação é perdão de pecado, é arrependimento, é vida com Deus, é vida de santificação, é vida de união com Deus. Cuidado. Falar línguas estranhas, línguas espirituais, estranha a você, mas vinda de Deus espirituais. Olha, não é garantia de salvação. Cuidado. Examinai. Veja se os espíritos são de Deus. É uma recomendação. Vamos entender agora Efésios capítulo 4, verso 5. Lá está dito, há uma só fé, um só batismo. E agora? Parece-nos que estamos falando de 3 batismos? Não. Estamos falando de um só batismo. Há um só batismo na inserção da unidade. Lá está falando da unidade do corpo. Efésios capítulo 4 está falando da unidade do corpo. Há um só batismo. Há uma só maneira de representar a união que nós temos com Deus. Jesus foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Por quê? Ele disse, eu que tinha que ser batizado por você lembra de ser batizado por mim, Senhor? Ele disse, deixa para que se cumpra a justiça de Deus. É preciso. Porque há uma representação daquilo que já aconteceu. Como é isso? Vamos entender. E disse-lhe Pedro, quando perguntaram para ele, que faremos, varões e irmãos? Ele respondeu, arrependei-vos. Esse é o primeiro passo. É o passo da salvação. Arrependimento. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, arrependa dos teus pecados. Peça perdão. Ele te perdoa. E Ele te salva. E Ele escreve seu nome no livro da vida. Você está salvo. Batizado em águas ou no Espírito, não interessa. Você está salvo. Esse arrependimento é uma inserção, uma imersão. Nossa, eu vou colocar a fala daqui a pouquinho do pastor Antônio Gilberto. De imersão nossa em Cristo, feita pelo Espírito Santo. Esse é o arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Como é que é feito isso aqui? Há um só batismo. Há uma só fé. A fé levou você ao arrependimento. Você creu e arrependeu. Há um só batismo. Há uma só maneira de se fazer. É em nome de Jesus Cristo. Você vai anunciar publicamente esse seu arrependimento. Batizados em nome do Senhor para perdão. O João Batista disse, era batizado confessando os vossos pecados. Há um só batismo. Há uma só maneira, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, mas a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ordem, ou seja, em nome de Jesus Cristo, na ordem de Jesus Cristo, é Ele que mandou. Não é qualquer batismo. É no nome de Jesus Cristo, é na autoridade de Jesus Cristo, é na recomendação de Jesus Cristo. A igreja faz o batismo. João disse, eu estou batizando em água para perdão dos vossos pecados. Mas vem um que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse aqui é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é o recebimento do dom. Batismo em nome de Jesus é o batismo em água. E arrependei-vos é o batismo do Espírito Santo em que você é inserido em Cristo Jesus. É isso aqui, ó.
Quando você se arrepende, no seu interior já houve uma mudança, há um selo, há um batismo do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo é onde o Espírito Santo te inseriu em Cristo. Você foi mergulhado em Cristo. Quando você é selado no Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, em Efésios, vou ler aqui, capítulo 1, verso 12 ao 14, diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, para nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Estáis em quem? Em Cristo. Nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Também estáis em quem? Em Cristo. Depois que ouviste a palavra do evangelho da vossa salvação. Ou seja, alguém pregou para você, você creu, você se arrependeu. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido. Olha aí, creu, arrependeu. Foste selado, ou seja, seu interior mudou. Foste selado com o Espírito Santo. Foi marcado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Aleluia. E louvor da sua glória. Você foi selado, foi mergulhado no Espírito Santo, foi selado, foi marcado como propriedade do Senhor. Bem, depois disso, duas coisas devem ser, uma pelo menos deve ser feita e a outra pode acontecer. A primeira, essa é nessa ordem, é a primeira. Você primeiro precisa se arrepender. Depois, quem crê e for batizado, você precisa ser batizado. Você precisa tomar essa decisão de ser batizado. Isso aqui é o batismo em água. Isso aqui é exterior, para demonstrar aquilo que você já fez no interior. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se você mudou no seu interior, demonstre isso no seu exterior. Primeiro na ação pública de confissão, confessando os vossos pecados. E depois nas suas atitudes de nova vida com Deus. Uma nova vida prática de viver em Cristo. Se você está mergulhado em Cristo, qual é a sua expressão? E se você vai expressar tudo aquilo que está em você, que é Cristo. Cristo reveste em você por dentro e por fora. Então quem batiza, chamado de selo, foi selado com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, quem batiza é o Espírito Santo. Porque é ele que imerge você em Cristo. Vou mostrar isso mais à frente. O batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele batismo que a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem batiza é a igreja, através dos seus pastores. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que já estão arrependidos. Agora, o dom do Espírito Santo, ele pode vir. Tão logo você já se arrependeu, você já pode receber o dom do Espírito Santo, ou pode ser depois do batismo em água. Isso não interfere. Esse aqui, o tempo é dele, só que com certeza é depois do arrependimento. Antes do arrependimento não existe esse batismo. O dom do Espírito Santo não é concedido para o homem que não tem Jesus. Isso tem que ficar claro. Essa ordem aqui não é correta, o 2 e 3 aqui. Ela é possível, mas ela pode ser invertida. O 3 passa a ser 2 e o 2 passa a ser 3. Não há problema. A questão primordial é que essa primeira não muda. Ou você se arrepende, ou você não recebe o dom do Espírito Santo. Ou você se arrepende. Aqui, pode ser que tem pessoas que não se arrependeram e querem ser batizados. Aí o pastor não tem como ele adivinhar. Ele vai batizar pessoas que vão apenas tomar um banho de água, porque isso não é confissão pública. É confissão de arrependimento, é com Deus. Você faz um ato público, mas quem te recebe é Deus. Então, se você enganar o pastor, você está enganando você mesmo. Existiam pessoas que queriam enganar João Batista e foram lá para receber o batismo, disseram, vieram aqui para ser batizados. Ele disse, mas vocês vieram aqui? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vai produzir frutos dignos de arrependimento. Muitas vezes os pastores impedem pessoas de ser batizadas, dizendo assim, peraí, você ainda não mudou seu comportamento, sua atitude, sua vida, ainda não tem demonstrado que você se arrependeu. E às vezes dá uma corrigida e diz assim, olha, vamos esperar mais um pouquinho, aprenda um pouco mais da palavra de Deus, se corrija, muda, tira alguns vícios que ainda você permanece com ele, desfaça disso. É arrependimento, irmão. Arrepender é virar completamente, é metanoia, é mudança de atitude, mudança de mente, é renascer, é voltar para uma nova vida, é estar em Cristo. Agora o dom do Espírito Santo só vai operar numa vida arrependida, numa vida que já mudou totalmente a sua ação e é um crente realmente em Cristo Jesus. Salve, aleluia. Amém, irmãos? Veja aqui, batismo no Espírito Santo, então.
Agora, batismo do Espírito Santo, vamos só mostrar o que nós já falamos aqui, para que os irmãos compreendam pelos versículos bíblicos. Eu já citei aqui primeiro Efésios capítulo 1, verso 12 ao 14, né? Mas vamos falar aqui, ó, a palavra do pastor Antônio Gilberto. Também conhecido então como batismo pelo Espírito Santo. Isso aqui é batismo do Espírito Santo, que é aquele primeiro contato que o crente tem, que o cidadão tem, né, com o Evangelho, e ele então é imergido em Cristo. Olha lá, é o próprio Espírito Santo, pela regeneração, mergulhando-nos em Cristo, isto é, introduzindo o crente no corpo de Cristo, que é a igreja. A partir desse momento em que você se arrepende, você passa a ser parte do corpo de Cristo. Aquele ladrão que estava na cruz, ao se arrepender, o Espírito Santo deu a ele condições de reconhecer e chamar Jesus de Senhor. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele disse hoje mesmo. Aleluia. Não precisou ser batizado em águas, mas ele já tinha sido selado com o Espírito Santo, ou, como dizem alguns, né, termos, apenas batizado, ou foi mergulhado em Cristo. Né? Ele já foi mergulhado em Cristo, já foi imergido, né, em Cristo. Batismo do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. O nosso tema é no Espírito Santo, é dom, é com o Espírito Santo, então é dom. Tá? É outra coisa aqui. Nós estamos falando do. É o primeiro contato do cidadão não salvo ainda com a mensagem do Evangelho. Ele é batizado, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Então por isso as pessoas às vezes confundem e dizem assim: oh, só quem é selado com o Espírito Santo que é salvo. Eu não recebi o batismo no Espírito Santo, então não fui selado. Foi selado, você foi selado com o batismo do Espírito Santo no primeiro contato que eu li, Efésios capítulo 1, verso 12 ao 14. Releia você em casa com calma. Você foi selado. Todos aqueles que receberam a Cristo estão selados. São propriedade de Cristo e vão morar no céu. Agora, o batismo no Espírito Santo é dom de Deus, é revestimento de poder, é autoridade do céu. Amém? Olha aqui, vários versículos que amparam esse batismo do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, que é a imersão da pessoa ainda não convertida em Cristo. Agora ela creu em Jesus Cristo e agora ela passa a ser participante deste corpo que é a igreja. Vamos mostrar alguns aqui rapidamente. Eu já li Efésios capítulo, aqui não é 3 não, né? Aqui está 3:12. Não, eu vou corrigir já aqui, tá? Só um minutinho, irmãos. Eu vou corrigir aqui esse texto aqui para não ficar equivocado. Aqui é Efésios capítulo 1, tá? Capítulo 1. Vamos fazer essa correçãozinha sem problema. Opa, vamos lá. Aí está. Então nós vamos ver aqui. Vamos ler 1 Coríntios 12 e verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Jesus é amaldiçoado, ou diz alguma coisa contra o nome do Senhor. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Aleluia! Você sabe o que é isso? Quando alguém reconheceu, como aquele ladrão na cruz, diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. É igual a minha, a você. Aconteceu comigo, aconteceu com você naquele primeiro encontro, naquele dia em que o Espírito Santo nos apresentou Jesus. Nós dissemos: Senhor, eu recebo o sacrifício da cruz, eu quero o Senhor como meu Senhor, meu Salvador. Que maravilha foi esse dia, o dia da nossa conversão. Fomos selados com o Espírito Santo, reconhecemos Ele como Senhor. Como Paulo, quando caído no chão, disse: quem és tu, Senhor? Ele era o perseguidor da igreja. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Mas agora tem uma mudança para você. E ele obedeceu a ordem do Senhor. Vamos falar sobre isso ainda. Mas vamos ver mais um versículo aqui, o 2. Olha aqui. Vamos ver o Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, esse aqui quem batizou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, investiu e colocou você dentro de Cristo, em Cristo. Você agora, nós estamos em Cristo e Cristo em Deus. Nós estamos em Cristo.
Aleluia. Por isso recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos em Cristo, estamos escondidos em Cristo. Estamos escondidos com Cristo em Deus. Fostes batizados ou mergulhados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Agora é Cristo por dentro e por fora. Aleluia. E eu tenho que dar esse testemunho público realizando o batismo em água, que é uma confissão pública e expressa a minha conversão. Aleluia. Vamos ler mais um versículo aqui? Vamos ler Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne. Agora não é mais essa carne que vive. Agora não sou mais o eu. Não vivo mais eu, como Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu. Amém? Olha lá. Não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ter o Espírito Santo é condição sine qua non da nossa salvação. Receber o Espírito é ser selado, convencido pelo Espírito de que somos pecadores e aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? O batismo do arrependimento. Agora é o batismo em águas. Também conhecido como batismo em água, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula de batizar. Como é que eu batizo, Senhor? Você vai, prega o Evangelho e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está dando essa ordem? Jesus. Então eu estou batizando em nome de Jesus. Aí as pessoas dizem, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem deu a ordem foi Jesus. Tá? Sobre a autoridade do nome de Jesus, nós estamos batizando nesta fórmula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade divina. As três ações de Deus. Nós recebemos a ordem através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu chego aqui e falo, olha, você que creu, você creu, agora que eu vi que meu foninho está aqui, mas não está lá, né? Vamos colocar, vamos ver que vai dar de mudança. Não estava inserido, mas tudo bem. O foninho estava aqui, mas não estava lá. Mas agora vamos dar continuidade. Vamos ver se mudou o som aí para você. Também conhecido, né? Então veja, a pessoa creu em Jesus Cristo através da mensagem da salvação. Agora ela precisa ser batizada. Segundo a ordem de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele mesmo que deu essa ordem. Amém, irmãos? Você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Receba Jesus e seja batizado. Olha, tem muitas orientações aqui do próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre isso. Vamos ler algumas? Vamos ler Mateus, capítulo 3, verso 6 e 11. E eram por ele batizados no Rio Jordão. Por ele quem? Por João. Confessando os seus pecados. Aí João vai falar sobre isso no verso 6. No verso 11 ele vai falar sobre como é que isso acontece. Ele diz, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Escute isso, irmão. Veja, eu citei lá Efésios capítulo 4, verso 5. Falei para os irmãos, não são 3 batismos, é um batismo. Há um só batismo. Qual é esse batismo? O batismo é o batismo do arrependimento. É esse batismo aqui esse aqui, ó, o batismo do arrependimento. É o batismo que João está dizendo. Só existe um batismo. Só existe uma maneira de se arrepender. É em Cristo. Só existe uma maneira de ser inserido no corpo. Um só batismo. Você se arrepende e o Espírito Santo te insere lá. Você manifesta isso publicamente, confessando os vossos pecados e fazendo um pacto diante de Deus. E ser fiel a Ele todos os dias da sua vida, confessando os vossos pecados. Bem, e você recebe o dom do Espírito Santo, que também é chamado de batismo. Isso aqui não é outro batismo. Isso aqui é revestimento de poder. O batismo é só um, que é o batismo do arrependimento. Que a fórmula é mergulhado em água. Não existe aspersão. Não existe efusão.
Existe mergulho, a palavra batismo quer dizer imergir ou mergulhar, colocar dentro de. Em outra tradução mais na linguagem normal é todo molhado. É totalmente submerso. Envolvido completamente, aqueles que já estão em Cristo e foi revestido de Cristo. Aleluia. Então o batismo tem esse significado tão especial, e Jesus foi batizado, e naquele momento do batismo, a manifestação do próprio Deus e do Espírito Santo, numa voz e numa imagem, Jesus esteve recebendo o batismo, o Espírito Santo numa forma corpórea como que de pomba, descendo sobre ele, e uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo se fez presente. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele se apresentou numa forma corpórea, como de uma pomba, como assim também. Nós vamos estudar um outro dia, uma outra lição, sobre os símbolos do Espírito Santo, como óleo, como fogo, mas são simbólicos, né? Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo, mas eram simbolicamente, né? Você receber esse dom do Espírito Santo. Aleluia. Olha, vamos ler mais sobre o batismo do arrependimento? Ora, João 3,23 diz: João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Por que muitas águas? Para fazer uma efusão ou uma aspersão, jogar uma aguinha em cima ou ventilar uma água na pessoa? Não, isso aí está equivocado. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão completa dentro da água, como símbolo de morte, sepultamento e depois ressurreição para uma nova vida em Cristo. Vamos ler? Colossenses: sepultados. Olha aqui, quem é sepultado é submergido, enterrado, né? Aqui no caso, submergido na água. Sepultados com ele no batismo. Por isso há um só batismo. Aquele símbolo, você está dizendo assim: a minha fé está sendo praticada aqui. Eu recebi Jesus e eu manifesto isso publicamente. Às vezes tem pessoas que ele não quer se batizar porque ele não quer esse compromisso. Ele crê em Jesus, mas não quer o compromisso. Ele confessa Jesus pela boca, mas não vive na prática. Isso não está certo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia. Batismo no Espírito Santo. Vamos falar do batismo no Espírito Santo. Aleluia. Também conhecido como batismo com o Espírito Santo. Independente, tá, irmãos? Foi o que eu comecei a falar lá no nosso texto áureo, e o título da nossa lição parecia ter essa divergência, mas não é divergência. Tanto faz você dizer batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Na verdade, é mergulhar nele com ele, ou seja, ele está por dentro, por fora. É imersão total, tá? Ele está dentro como está fora. É 100% com o Espírito Santo. Você foi imerso nele e ele envolveu você. Você está nele. E ele em você. O pastor Antônio Gilberto diz assim: é Jesus quem realiza. Veja que o batismo do Espírito Santo, que é da nossa salvação, quem realiza é o Espírito Santo, que nos convenceu do pecado e nos levou a Jesus. Agora o batismo no Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Imergindo o crente no Espírito Santo para revestir de poder espiritual com vistas ao serviço do Senhor. Com vista ao serviço do Senhor. Vou corrigir aqui, tá? Aleluia. Com vista. Aleluia. Vou tirar isso aqui rapidinho. Com vista ao serviço do Senhor. Aleluia. Batismo no Espírito Santo, né? Também conhecido como batismo.
Vamos ler. Atos 2, 38 e 39. Ele disse-lhe, Pedro, arrependei-vos. Primeiro ato de arrependimento, quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então é o batismo do Espírito Santo, selado. Arrependeu, foi selado. Quem crê será salvo. Aqui já está definida a nossa vida com Deus. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo em água, atitude perante a igreja, confissão pública diante das pessoas, a manifestação de que você realmente é um servo de Deus, que você crê naquela mensagem de salvação, de que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, de que você professa este caminho santo, esta palavra verdadeira de Cristo, para perdão dos pecados, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Tem gente que ele não quer essa parte aqui, ele deixa fora. Não sei porquê, né? Quem não quer participar, não impeça a mim. Eu glorifico a Deus porque eu recebi esse dom. Fui ungido com esta unção de Deus e falo em outras línguas. Amém? Se você não crê assim, por favor, eu não estou mentindo. Eu creio e eu vivo isso. Não tenho como mudar porque eu recebi e eu participo. Não estou falando testemunho de outro, estou falando o meu testemunho, a minha vida. E eu quero dizer para você o versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós. Aí alguém diz aqui, a vós está dizendo eles que estavam ali presentes, os judeus, mas tinha mais outras nacionalidades de todas as partes. Eu li aqui para os irmãos, né, diversas, até peregrinos romanos, né, tinha gente de todas as cidades. Aí eles, não, mas alguém quer dizer, não, mas é somente os judeus. Diz respeito a vós, ou só aqueles que estavam presentes ali naqueles dias. Bem, vamos deixar passar então, mas não quer dizer só isso, tá, irmão? A vossos filhos. Aí eles dizem, não, eram os filhos deles ali naquele período, enquanto os apóstolos estavam vivos, etc. Os vossos filhos. Bem, será que se era para só os judeus de hoje são filhos? São, então é só para os judeus? Mas até nos nossos dias de hoje? Não, só até o dia dos apóstolos. O que é isso? É impedir, né? São chamados de cessacionistas, né? E nós somos chamados de continuistas. Aqueles que acham que cessou a manifestação dos dons do Espírito não provam dele. E nós que cremos estamos recebendo e abundando nele para o bem da obra de Deus. E graças a Deus, Deus tem feito obras maravilhosas através do dom do Espírito Santo em nossas vidas. Bem, então, nossos filhos, vossos filhos, e todos que estão longe, eles diziam, alguns dizem, não, mas os que estão longe é os que não estavam ali naquele momento, e sejam judeus distantes, que estavam em outros países. Não quer dizer no final dos séculos, depois de 20 séculos, 21 séculos, né? Eu creio que seja a longitude seja também em relação ao tempo, para nós hoje, e também aqueles que não pertencem ao povo judeu. Mas há uma confusão e tanta gente discutindo isso. Não me cabe aqui discutir, porque eu sou brasileiro e recebi este dom de Deus. Graças a Deus hoje, aleluia. Chegou até mim, caiu aqui também. Caiu lá, caiu aqui também. Encheu lá, encheu aqui também. Eu recebi de Deus, glória a Deus por isso. Estou dando o meu testemunho. E a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então vamos dizer assim, eu estou enquadrado nesse aqui. Eu fui um chamado de Deus, aleluia. Eu participo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Ele que me concedeu. Aleluia. Eu não quero deixar nunca mais, irmão, de falar em outras línguas. Línguas espirituais. E ser cheio do poder de Deus para anunciar as virtudes do Espírito Santo em todas as situações. Quem pode receber? Olha aqui. Está bem claro. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água. Isso aqui é um batismo do arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Será que é só para eles? Os apóstolos, não nós? Eu acabei de ler no versículo anterior, a todos quantos o Senhor chamar, os que estão longe, os que estão distantes. Não muitos depois desse dia vocês serão rebatizados com o Espírito Santo. Aleluia, eu já fui, irmão. Eu queria que você fosse, como eu gostaria que você fosse batizado, você experimentar esse. Teve muitas pessoas que não participavam, mas quando receberam, tiveram às vezes até
objeções nas suas igrejas. A nossa Assembleia de Deus, por exemplo, ela nasceu com uma missão de fé apostólica nesse sentido, né? Porque saiu de uma igreja tradicional que não aceitou os nossos primeiros irmãos, 17 primeiros irmãos que receberam os dons do Espírito Santo no Pará, e tiveram que sair e montaram a igreja, a missão de fé apostólica. Isso em 1911, e em 1918 se tornou a Assembleia de Deus. Olha aqui João 14:17. Eu disse, quem é que pode receber? É uma pergunta. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber. O mundo, mas você pode, irmão. Você é salvo. Você já se arrependeu. Você já foi selado com o Espírito Santo. Você pode receber o dom do Espírito Santo. O mundo não pode receber, por quê? Porque não vê. Porque não conhece. Mas vós conheceis. Porque habita convosco. Ele já habita convosco. E estará em vós. Por que você não recebe? Por que não recebe, meu irmão? Por que deixando de ter essa bênção tão especial? Busque em Deus, ore ao Senhor, fale com Ele. Amados, uma advertência. 1 João 4:1. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Eu disse, o mundo não pode receber. Não conhece, não vê, mas imita, irmãos. Falso tem muito. Fake news do Espírito aí, de manifestação do Espírito. Cuidado. Seja prudente. Como fazer isso? Como é que eu posso provar? Ele disse, o Espírito que não confessa que Cristo veio em carne. Manifestação dele, nasceu da Virgem Maria. Nasceu, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ela não continuou virgem para sempre, tá, irmão? Depois ela teve outros filhos, mas ele veio em carne, manifestou entre nós, Emmanuel, Deus conosco. 2 Pedro 2:1-2 fala sobre os falsos mestres ensinam errado. 1 João 3 fala da mentira, da viver em pecado, e aqui no capítulo 4 mostra sobre isso. Sobre provar, porque ele não crê que veio em carne. Ensina outro evangelho, cuidado. Cuidado. Provai se os Espíritos são de Deus. Qual a finalidade que ele veio? E em seu nome pregar assim o arrependimento, a remissão dos pecados para todas as nações. Começando em Jerusalém, está em Lucas 24:47. O 48 disse, e dessas coisas vós sois testemunha. Ele veio para que vocês pudessem pregar a remissão dos pecados. Que ele morreu e ressuscitou. Vocês são testemunha. Então eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, de vocês anunciam essa mensagem do arrependimento, da qual vocês são testemunha, que o Senhor pode transformar a vida. Está ficando longo o nosso estudo aqui, né? Eu vou ter que deixar assim mesmo. Você me perdoa eu ter estendido muito, mas é tão maravilhoso falar sobre essa ação do Espírito. Vou falar um pouco mais ainda. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. A finalidade é testemunhar, é falar do Senhor, é anunciar essa salvação na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É alcançar outras vidas. Eu fui alcançado e muitas pessoas podem ser alcançadas através da minha vida ou através da minha contribuição, através da minha oração, através do meu testemunho, através desse vídeo, através dessa mensagem. Aleluia. Eu sei que esse vídeo aqui tem alcançado através de um irmão, que ele me disse. Eu tenho mandado lá para a Espanha, para um companheiro. Tenho mandado para a Argentina. São 2 locais que este irmão tem mandado. Eu sei de um irmão também no Peru, que tem visto o nosso vídeo, e no Paraguai. Ou seja, tem alcançado vidas. Se uma alma se converter, não é honra para mim, não. É obrigação minha anunciar essa mensagem do arrependimento. Mas é louvor ao Senhor e é glórias ao nome dele para sempre, através dessa ação do Espírito Santo de Deus. Evidência do falar em línguas. Irmãos, nós temos no próximo domingo a lição que vai falar sobre a atualidade dos dons. E aí nós vamos passar com bastante detalhe sobre esse pedacinho que eu vou falar aqui, mas eu
Eu vou deixar uns textos aí para os irmãos. E depois eu volto neles na aula que vem. Eu vou falar bem corrido, mas olha aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. A evidência de falar em línguas vem através desse batismo no Espírito Santo. Que batismo no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar e falar em línguas, em outras línguas. Outras línguas. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, é outra língua, é heteroglossas, é a glossolária porque vem do Espírito Santo, concedida de forma sobrenatural, mas é uma xenolália, né? Desconhecida ao homem, por isso chamada de língua estranha, ou ainda que língua espiritual, concedida pelo Espírito Santo, por isso língua espiritual. Estranha ao homem que fala, mas é uma língua conhecida das pessoas quando, ou pela tradução, ou quando o próprio Espírito Santo já revela aos corações o que aconteceu lá em Atos. E eles diziam, nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua. Eles não são galileus, eles falavam a línguas espirituais conforme o Espírito Santo lhes concedia. E eles não sabiam o que estavam dizendo, mas as pessoas sabiam o que estavam ouvindo, porque ouviam, e o milagre era duplo. Primeiro, porque eles falavam que não conhecia, e os outros porque ouviam aquilo que aqueles estavam falando. O milagre é maravilhoso, o poder é de Deus, a ação é do Espírito Santo. Aleluia! Jesus batiza com o Espírito Santo, ainda hoje. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa é a nossa mensagem pentecostal. Alguns textos. Atos capítulo 8, de 12 a 19, você precisa conhecer e nós vamos comentar na próxima aula com mais detalhe. Mas, como cresce em Filipe? Isso, em Atos, veja, eles anunciam lá em Samaria o Evangelho. E como cresce em Filipe pregando, ela creu até o próprio Simão e sendo batizado, ou seja, ele creu, olha aqui, selado com o Espírito Santo, foi batizado em água. Sendo batizado, ficou de atônito, de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas. Ele começou a ver. Que sinais serão esses que ele estava vendo? Que se fazia e estava atônito. Ele apenas creu, tinha sido selado com o Espírito Santo. Foi batizado em água e ele estava vendo o que estava acontecendo. Filipe pregando e as maravilhas acontecendo e o poder de Deus se manifestando. E pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? No Espírito Santo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Peraí, eles estavam lá, já tinham crido, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda? Sim, eles tinham sido selados com o Espírito Santo, por isso alguns chamam de batismo do Espírito Santo, porque imerge o homem em Cristo. Já tinham sido batizados em água, que é o único batismo, só há um só batismo, uma só fé e crença, há um só batismo. Agora eles precisavam receber o dom do Espírito Santo, que eu já recebi e que muitos aí precisam receber ainda. O dom do Espírito Santo não quer dizer salvação. Ele diz porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles só eram batizados no batismo em águas. Irmãos, quanta gente que está perdendo esse, porque também fica parado aqui, fica parado aqui, precisa de um Pedro e João orar por eles, impor as mãos para que eles recebam o dom do Espírito Santo. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não quer dizer que eles não tinham o Espírito Santo, tá, irmão? Está bem claro isso, né? Simão, vendo que com a imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele via. Como é que ele via? Alguma coisa mudou. Alguma coisa aconteceu para ele ver. Eles falavam outras línguas, assim como aconteceu comigo. Lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também desse poder para que sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. E aí Pedro chamou a atenção dele e disse, você está enganado, o dom do Espírito Santo não compra por dinheiro, não é assim não. Você não pode receber não, você não tem direito a isso. Olha o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando teve aquele encontro com Jesus, e Jesus falou para ele, ele disse, quem és tu, Senhor? Até um dia ele chamou, reconheceu que Jesus é Senhor. Só quem crê pode chamar Jesus de Senhor pela ação do Espírito Santo. Nós já vimos em assuntos passados aqui, né? Ananias recebeu uma missão
impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, ele já era crente, né? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, no dia da sua conversão, 3 dias anterior, faz 3 dias que ele estava 3 dias que ele estava cego. Só os irmãos ler o capítulo 9, que os irmãos vão entender isso. Há 3 dias já. Lembra? Faz 3 dias que você foi convertido, faz 3 dias que você está cego. O Jesus que te apareceu. E te apareceu, olha aqui, irmão, Jesus estava já ressuscitado. No caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e receba e seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio é ser batizado no Espírito Santo. Mas ele já cria, ele já chamava Jesus de Senhor. Ele já tinha sido selado com o Espírito Santo. Ele já tinha sido selado com o Espírito Santo. Ele precisava agora ser cheio do Espírito Santo. E ele precisava ser batizado em água. Mas precisa a igreja estar lá para batizar. Quem é que precisa batizar ele? Eu creio que o Ananias fez isso. Porque diz aqui o verso 18: e logo lhe caíram dos olhos como que uma escama e recuperou a vista. Essa primeira parte aconteceu. Ele recebeu a vista de volta, passou a enxergar de novo. E levantando-se, foi batizado. Esse aqui eu creio que ele foi batizado em águas por Ananias, representando a sua confissão pública de batismo em águas. Mas a hora que Ananias orou por ele, ele recebeu 2 coisas. Ele voltou a ver e ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo. E depois, então, quando levantou da oração, na oração ele recebeu 2 coisas: a vista e foi cheio do Espírito Santo. Quando ele levantou, foram lá onde tinha água para ser batizado. É assim que eu compreendo esse texto. Aleluia. Ele foi batizado, e eu creio que foi, porque ele mesmo diz isso: olha, dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, se eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Ele aqui falando como que se a pessoa estivesse fora da sua consciência. Ele estava falando como aqueles que falavam lá e não sabia nem o que estava falando. Os outros estavam ouvindo, mas estavam entendendo o que estavam ouvindo, mas quem estava falando não sabia. Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ele está dizendo isso sabendo o que está dizendo. Amém, irmãos? Atos 10, 45 ou 47. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam. Eles vieram e chegaram agora junto com Pedro, estão ali diante de um fato com Cornélio. Tinham ido com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Cornélio recebeu o dom do Espírito Santo. Recebeu de Deus. Pessoas sendo recebendo. Houve um derramar do Espírito Santo ali em Atos 10, depois do verso 19, 20, até o 27, 28, os irmãos podem conferir o derramar do Espírito Santo, chamado até de segundo Pentecoste. O dom do Espírito Santo sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eles estavam glorificando a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 11, no Pentecoste, o que é que eles faziam? Eles magnificavam e louvavam a Deus. Foi isso que aconteceu lá no Pentecoste. E agora, nesse chamado segundo Pentecoste, eles viram isso acontecer na vida daqueles homens. Eles estavam magnificando a Deus através do dom de línguas. Respondeu então Pedro e disse: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? Eles podem ser batizados porque eles já creram e já receberam o dom. Quem recebe o dom é porque já creu. Aleluia. Ou é falso, um dos dois, né? Essas são as evidências. Veja, em Atos 11 também repete. Pedro vai contar o que aconteceu. Ele disse: irmãos, quando nós estávamos falando, caiu sobre eles o Espírito Santo. Pedro está contando o que aconteceu, como sobre nós também no princípio. Eu lembrei do que o Senhor tinha dito quando disse através assim: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu lembrei quando Jesus falou isso para nós. E aconteceu com os gentios. Ele estava contando a experiência. Olha que maravilha, irmãos. Porquanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos, deu também a eles quando creram.
quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus e dizer que os gentios não podiam entrar? Eu com certeza entendi que os gentios podiam receber o batismo em água, e já receberam o batismo do céu, já receberam o dom do Espírito Santo, certamente porque já creram em Jesus Cristo, já foram aceitos, já foram inseridos no corpo de Cristo. Então agora precisava de um ato público do batismo, da confissão, do arrependimento. E ele disse: olha, eu não podia negar isso aos gentios, e expôs isso aos demais. Aleluia, contando como é que aconteceu esta obra tão especial do Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Aleluia! Em Atos 19 também, eu deixo esse texto para os irmãos depois meditam bem com calma, tá, irmãos? Quando Paulo chega, sabendo que Apolo está pregando e tem havido muitas conversões, salvação maravilhosas de um homem eloquente como Apolo, pregador da palavra de Deus. Aí Paulo chega lá e disse assim: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, perguntando para crente, você já creu, você já foi selado com o Espírito Santo. Eu quero saber se já recebeu o Espírito Santo. A pessoa ficou: peraí, nem sei ainda, nem ainda ouvimos. Esse amarelo ficou difícil de enxergar, né? Mas aqui está escrito assim: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, ou seja, no batismo do arrependimento, em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a segunda ordem de Jesus Cristo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir. Vocês já creram, isto é, em Jesus Cristo. Os quais ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vocês precisam do quê? Precisam agora do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E impondo-lhes as mãos, não foi água agora, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Irmãos, você que me ouvinte, aconteceu comigo. Eu criei no Senhor Jesus Cristo, recebi Ele como meu Senhor e Salvador, fui selado com o Espírito Santo, fui batizado em águas, e olha, clamei, busquei a Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu queria essa experiência comigo, e Deus um dia fez isso na minha vida. Eu vou, quem sabe, contar no próximo domingo com mais detalhe. Mas Deus transforma, e Deus salva, e Deus batiza com o Espírito Santo. Amém? Receba o batismo em nome de Jesus. Paulo dá algumas recomendações para seguir o amor, para buscar profetizar, porque o que fala línguas edifica a si mesmo, e a profecia edifica os outros. Mas se você fala língua, então ora para que você possa interpretar, ou então fale consigo mesmo, fale baixinho, para que a manifestação da língua é para a edificação de você. Mas se você houver intérprete, é como se fosse uma profecia, pode edificar o outro. Portanto, procurai com zelos profetizar, mas não proíba falar línguas, porque é um dom de Deus. E eu finalizo aqui, concluindo, com este versículo do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse assim: vocês, pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. O Pai Celestial dá o Espírito Santo àquele que pede. Aleluia. Peça e você receberá o dom do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Breve Jesus voltará. Que Deus te abençoe, a você e a sua casa. Amém.